O presidente americano Joe Biden chegou hoje ao Japão para uma visita de 3 dias. Amanhã, Biden lançará um plano econômico para estreitar as relações com países da região. A correspondente em Nova York, Heloísa Vilela, está conosco nesse domingo, traz mais informações sobre o assunto. Heloísa, o que mais a gente pode esperar da visita de Joe Biden ao Japão? Bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia, Jairo. Pois é, Joe Biden desembarcou no Japão vindo da Coreia do Sul, onde passou 3 dias e de onde saiu com alguns resultados concretos, como um investimento de 10 bilhões de dólares em carros elétricos e toda a tecnologia destinada aos carros elétricos. Coreia do Sul, uma empresa da Coreia do Sul vai fazer esse investimento. Agora, ele chegou hoje no Japão e já se deparou com um protesto. Os japoneses fizeram um protesto porque dizem que Estados Unidos e Japão estão se unindo para fazer uma guerra contra a China. E claro que a China é a sombra sobre essa reunião de 3 dias, dessa visita de 3 dias que Biden faz ao Japão. Tudo que ele vai fazer tem alguma relação com a China. O governo americano quer estreitar os laços de defesa e os laços comerciais. E a história dos laços comerciais é um pouco complicada, porque os Estados Unidos tinham em mente, no governo Obama, fechar o Tratado de Comércio Transpacífico, que faria uma área de livre comércio com todos esses países da região do Pacífico. Esse acordo não foi fechado na época e Trump retirou os Estados Unidos desse projeto. E o que acontece hoje é que o eleitorado americano não tem muito apetite para esse tipo de acordo comercial, porque vê no resultado do acordo do Canadá com o México e Estados Unidos, o NAFTA, consequências desastrosas para o trabalho aqui. Muitas empresas se mudaram dos Estados Unidos e o eleitorado americano teme que qualquer novo acordo de comércio acabe criando o mesmo problema. Então, Biden vai lançar esse projeto de integração econômica que não tem nome de acordo de comércio, mas a tentativa é justamente substituir o que acabou não acontecendo. Porém, os países da região asiática estão reclamando do governo americano que nessa proposta que foi apresentada até agora não existe um acesso ao mercado de consumo americano, que é o que eles desejam. Mas tem mais, nessa reunião no Japão, Biden também vai conversar com os países do chamado Quad, Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia. E Índia é a chave aqui das conversas. Biden terá uma bilateral sozinho com o primeiro-ministro da Índia, país que não só é um mercado de consumo fundamental, mas é também um país de muito peso e que tem se colocado de forma muito neutra com relação à guerra na Ucrânia. A Índia se recusa a sancionar a Rússia, pelo contrário, aproveitou a situação e fez acordos e comprou gasolina, muita gasolina da Rússia por preço favorecido em rublos, que é exatamente o que o governo russo precisa. E os Estados Unidos querem puxar a Índia um pouco mais para o lado da coalizão Estados Unidos-Europa contra a Rússia. Porém, essa visita de Biden é vista muito intensamente como uma tentativa de mudar a política dos Estados Unidos para a Ásia e voltar a trabalhar as relações comerciais e de defesa com vistas, claro, a se contrapor ao aumento da influência da China em toda a região. Eu volto com vocês. Obrigado, Heloísa Vilela, direto de Nova York, trazendo essas informações para a gente. Muito bem, a gente segue daqui, estou com o Diego Pavão, nosso editor de internacional, para falar justamente desse tema. Bem, Diego, antes de mais nada, bom dia para você. Bom dia, Jairo. Bom dia para quem acompanha a CNN em casa também. Vamos entender um pouco esse momento que o Biden chega ao Japão. A gente está num cenário que, infelizmente, todos nós estamos sofrendo com isso. Guerra, inflação e a apresentação de um plano econômico e da busca de parceiros na Ásia pode também ajudar a mudar um pouco dos rumos do governo Joe Biden. Até questão de popularidade? Explica pra gente. Com certeza, o presidente Joe Biden, inclusive, tem recebido aí uma aprovação um pouco baixa dos eleitores, então essa viagem é bem importante para isso. O que a gente vê agora no momento é essa agenda de política externa dos Estados Unidos se voltando para a Ásia.
Até então, nos últimos meses, né, se a gente lembrar, a questão de política externa dos Estados Unidos ficou totalmente focada na guerra da Ucrânia, toda a mobilização em torno disso, toda a questão com a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, né, a Organização do Tratado Atlântico Norte, toda a questão com as sanções contra a Rússia e também a ajuda militar à Ucrânia. Então, agora a gente vê uma agenda de política externa voltada para a questão da Ásia. E aí, com dois grandes aliados americanos na Ásia, Coreia do Sul e Japão, justamente o roteiro de viagem do presidente Joe Biden. Então, ele chegou à Coreia do Sul, passou 3 dias lá, como a Heloísa disse, e agora chega ao Japão. E é importante a gente lembrar também que quando a gente fala de Ásia, nos Estados Unidos, né, a viagem do presidente americano pela Ásia, a gente tem que lembrar também o que acontece, qual é o contexto disso, né? A gente tem a China e a Coreia do Norte como dois agentes aí, como dois países que vão tentar exercer sua influência cada vez maior. A Coreia do Norte, a gente lembra, tem intensificado os testes com mísseis balísticos, inclusive até ameaça testar uma bomba nuclear. Chegou-se a cogitar que essa bomba nuclear poderia ser testada no subterrâneo, claro, mas poderia ser testada enquanto Joe Biden estivesse na Península Coreana, o que não aconteceu, mas a Coreia do Norte vem intensificando esses testes. E aí, quando isso acontece, geralmente, a gente vê os Estados Unidos entrando na história, mostrando que estão ali e que são parceiros importantes militarmente da Coreia do Sul. Então, o presidente Joe Biden até prometeu, disse que os Estados Unidos e a Coreia do Sul voltariam a fazer aqueles grandes exercícios militares ali na Península Coreana. Os Estados Unidos têm bases militares na Coreia do Sul e aí vão fazer esses exercícios justamente para fazer frente a essa ameaça da Coreia do Norte. E a outra questão importante, claro, é a China. A Heloísa falava da Índia, né, em relação à guerra na Ucrânia. A China também tem mostrado que está num lado um pouco ali oposto aos Estados Unidos em relação à guerra na Ucrânia, né? Se recusa a condenar publicamente, se recusa a aplicar sanções contra o presidente Vladimir Putin, contra o governo russo, e a China também tem mostrado aí uma certa neutralidade nesse conflito, e a China, inclusive, tem se aproveitado um pouco aí dessa questão das sanções do Ocidente contra a Rússia, né? Quanto mais essas sanções vão chegando, a China vai achando ali um jeito de também ajudar a Rússia de alguma forma. É só a gente lembrar aquela questão da Visa e Mastercard, que quando saíram da Rússia, ali abriu um mercado muito importante para uma empresa chinesa de cartões de crédito. Então, essa viagem também tem esse papel de fazer frente a esses dois países que têm tentado aumentar a sua influência na região. Você viu, inclusive, até para literalmente o Joe Biden dar um oi sumido, né, para o líder norte-coreano? Exatamente. Chegou a cogitar um encontro com o Kim Jong-un, né, com o líder Kim Jong-un. Esse encontro aconteceu, a gente lembra, na administração Donald Trump, mas diplomaticamente foi considerado um fracasso, né? Eles se encontraram, mas não houve ali um estreitamento das relações, uma aproximação entre os países, foi considerado um fracasso. Joe Biden disse que estaria sim disposto a encontrar Kim Jong-un, isso a gente ainda vai ver mais pra frente, vamos ver. Diego Pavão, nosso editor de internacional, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado, Jairo.